Boa tarde, sou a aluna Maria Fernanda do 8º ano A, estudo no SESC Pantanal. Estarei fazendo meu trabalho de língua portuguesa sobre crônicas. O que é uma crônica? A crônica é um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas. Seus temas em geral são ligados à vida cotidiana urbana. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em texto desse tipo são voltados ao cotidiano da cidade. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no seu dia a dia, de suas vidas, impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. A origem da crônica. A crônica surgiu quando o escriba, que estava a serviço do rei, faraó ou qualquer pessoa de grande importância da hierarquia dirigente, registrava as operações de compra e venda e acompanhava seus chefes em todas as campanhas, guerras, relatando todas as etapas como derrotas, vitórias e conquistas. Tais registros eram lidos pelos sacerdotes e depois repassados à população que tinha famílias nas guerras. Este registro era considerado simplesmente como um diário de campanha, cuja fidelidade aos fatos era duvidosa, visto que era destinado a elogiar o chefe. Dessa detência ainda permanece atualmente. No entanto, nos dias atuais, o que mais se aproxima dos escribas é os noticiaristas, que têm a função de fazer relato do nosso dia a dia para jornais, rádios e televisões. As principais características da crônica. É uma narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens se houver, espaço reduzido e acontecimento do cotidianos. Vamos falar agora, de tipo de crônica. Embora seja um texto que faz gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva, a crônica dissertativa e, além delas, temos a crônica jornalística. Mais comum das crônicas da atualidade são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação onde utilizam temas de atualidade para fazerem reflexões. A próxima se dá como crônica dissertativa. Crônica história. Marcada por relatar fatos ou acontecimento histórico com personagens, tempos e espaços definidos, aproxima-se da crônica narrativa. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público e, ao mesmo tempo, que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura e economia, e etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística e uma humorística, ou uma crônica histórica ou uma com uma jornalista, enfim, a gente pode fazer vários tipos. Temos a descritiva, que quando narra-se uma pintura, foto ou situação, buscando informações. A dissertativa, que quando pretende se defender de algo, mas sem argumentos, usando emoções e sentimentos. Agora a gente vai falar sobre a crônica lírica. É quando as metáforas tratam de explicar o que se pretende contar. Agora a poética, quando o sentimento e reações ditam a situação. Bom, agora a gente vai falar qual é a diferença entre a crônica e o conto, junto com a semelhança, porque tem muita gente que confunde. Antes de saber de tudo, é importante a gente saber que conto e crônica são dois gêneros literários distintos. Um refere-se à narrativa ficcional e outro a registros de acontecimentos do nosso dia a dia. A crônica, por vezes, é confundida com o conto. A diferença básica entre os dois é que a crônica narra fatos do nosso dia a dia, relato cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e até prevemos o desenrolar dos fatos. A crônica também se utiliza da ironia e, às vezes, até o sarcasmo. Não necessariamente precisa se passar em um intervalo de tempo.
O conto é uma narrativa curta e o tempo em que se passa é reduzido e contém poucas personagens que existem em função de um núcleo e o relato de uma situação que pode acontecer na vida das personagens. Porém, não é comum que ocorra com todo mundo, pode ter um caráter real ou fantástico, na mesma forma que o tempo pode ser cronológico ou psicológico.